Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Bezerra, de Geografia, lá da ETE, advogado José David Gil Rodrigues, lá no Jordão, Ibura. Tá? Um grande abraço para vocês, a toda a comunidade escolar. Nós estamos aqui agora para fazer o EducaPE especial do Enem. Nós iremos fazer uma retomada dos principais assuntos que caem na prova de Geografia em todos os Enem. Tá certo? Então a gente vai abordar algumas questões que estão sempre presentes nessas provas, tá? De vários temas, beleza? Então, essa retomada é muito interessante para a gente fazer uma revisão de tudo que a gente já trabalhou, de tudo que vocês já aprenderam durante todo esse EducaPE, até mesmo durante as aulas, para a gente tentar retomar aqui o conhecimento para fazer uma boa prova do Enem que já está batendo a sua porta. Tá? Então vamos prestar atenção, são assuntos muito interessantes e fundamentais para quem quiser fazer uma boa prova de geografia no Enem, que é muito importante para várias disciplinas, conta muito ponto, tá bom? Então vamos lá, tá aí, vamos falar hoje sobre temas muito especiais, tá aí o meu Instagram, caso você queira me adicionar e também oferecer algum material, quiser algum material, eu tenho lá disponível vários materiais que podem ajudar você nesse momento aí que já está chegando o Enem. Ok? Bom, nós vamos tratar hoje de questões ambientais. Tá? Questões ambientais estão em todos o Enem, tá? Várias questões, e as relações ambientais na geografia, elas estão muito ligadas a biologia. Então, é a questão da interdisciplinaridade, beleza? Então, as questões da geografia, nas questões ambientais, vão estar linkadas com o conhecimento da biologia. Então, são questões extremamente interessantes. Tanto para você responder na geografia, como responder também questões de biologia, que você tem que ter o conhecimento geográfico. Então, as questões ambientais são extremamente cobradas, porque é o assunto do momento, tá? As questões da preocupação do meio ambiente. Então, são relações que nós temos que ter um aprofundamento do conhecimento para a gente poder responder essa questão bem dinâmica aí para vocês. Então, vamos lá. Vamos lá. Enem 2019, recente aí, do ano passado, tá? A pegada ecológica gigante que estamos a deixar no planeta está a transformá-lo de tal forma que os especialistas consideram que já estamos numa nova época geológica, o Antropoceno. E muitos defendem que, se não travarmos a crise ambiental, mais rapidamente transformaremos a Terra em Vênus do que iremos a Marte. A expressão Antropoceno é atribuído ao químico e prêmio Nobel Paul Crutzen, que propôs durante uma conferência em 2000, ao mesmo tempo que anunciou o fim do Holoceno, a época geológica em que os seres humanos se encontram há cerca de 12 mil anos, segundo a União Internacional das Ciências Geológicas, UIGCG, entidade que define a unidade de tempo geológico. Pois bem, ele está fazendo uma retomada, ele está fazendo aí uma apresentação das questões da transformação do meio ambiente no espaço geográfico pela ação humana. Quando ele fala do Antropoceno, ele está cogitando o surgimento de uma nova era geológica. Era geológica quer dizer as etapas em que o nosso planeta sofreu inúmeras transformações desde da sua formação há 4 bilhões e meio de anos atrás até hoje. O que o Paul Crutzen está falando na questão é que, desde que o homem se tornou uma sociedade organizada, ele mudou radicalmente o espaço geográfico. E esse espaço geográfico teve uma mudança ainda muito mais drástica a partir do que nós chamamos e conhecemos como Revolução Industrial. Ao ponto de que ele está propondo uma nova era geológica, né? Antropoceno, das ações antrópicas do homem. Então, baseado aí nessa
desse enunciado da questão, a concepção apresentada considera a existência de uma nova época geológica, concebida a partir da capacidade de influência humana em quais processos? Eruptivos, exógenos, tectônicos, magmáticos ou metamórficos. Veja só, o homem é um agente transformador. Desde a época da Revolução Industrial, no século XVIII, até hoje, os seres humanos transformaram e impactaram o meio ambiente do planeta de uma forma nunca antes imaginada. Né? E esse impacto não se deu de forma natural. Nós tivemos ao longo da história do nosso planeta vários impactos ambientais. Só que foram impactos ambientais causados por relações naturais. A questão é que agora nós estamos sofrendo impactos ambientais relacionados às questões humanas, antrópicas, não naturais. Quando o homem surgiu em sociedade, ele degradava o meio ambiente, mas o meio ambiente retomava, se refazia com muito mais velocidade do que a capacidade humana de degradá-lo. Só que a partir da Revolução Industrial, o homem potencializou essa degradação com a exploração dos minerais, como fonte de energia, com o desmatamento, com a urbanização, com o processo da industrialização, a retirada de matéria-prima da natureza para a confecção de produtos. Então, o homem é um agente transformador antrópico. Então, por isso que ele está falando, Paul Crutzen, do antropoceno, uma nova era geológica. Mas o homem transforma isso através de qual processo? Eruptivos? Eruptivos é a erupção vulcânica. Não. Exógenos? Externos. Tectônico placa. O homem ainda tem essa capacidade. Magmático? Rochas magmáticas, o magma. Metamórfico, transformações das rochas. Então, se o homem faz essa transformação no meio natural, só pode ser exógeno. O homem, ele só transforma a superfície do planeta, a áreas externas, né, que engloba a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Tá? Ele não vai relacionar, ele não vai fazer essa transformação nas questões internas da Terra, mas sim externas. Então, a resposta é a B, exógenos. Exógenos, externo. Endógeno, interno. Beleza? Fácil, rapidinho, o Enem do ano passado, hein? Vamos lá. Enem 2017. Trata-se da perda progressiva da produtividade de biomas inteiros, afetando parcela muito expressiva dos domínios úmidos e semiáridos de todas as regiões quentes do mundo. É nessas áreas ecologicamente transicionais que a pressão sobre a biomassa se faz sentir com muita força, devido à retirada da cobertura florestal, ao superpastoreio e às atividades mineradoras não controladas, desencadeando um quadro agudo de degradação ambiental, refletindo pela incapacidade de suporte para o desenvolvimento de espécies vegetais, seja natural ou plantações agrícolas. Então ele está falando nessa questão sobre os biomas que estão sofrendo a sua degradação, a perda da sua propriedade produtiva em relação às ações humanas, principalmente nos domínios subúmidos e semiáridos do mundo e do Brasil. Tá? E essas áreas, quando ele fala da biomassa, ou seja, as formações vegetais, naturais, né? Ecologicamente em zonas transicionais. O que quer dizer isso? Zonas de transformação, onde ela muda um bioma para outro. Beleza? Exemplo, nós temos a zona da mata, onde está aqui o Recife. E nós temos o Agreste. E depois nós temos o sertão.
O agreste é uma zona transicional. Ela é a transição da mata, a zona da mata nordestina, nós estamos aqui no litoral, até o sertão. Então, do sertão, do litoral, zona da mata, até o sertão, temos uma faixa chamada agreste. Isso aí se dá não só aqui no Nordeste, como em vários outros lugares do mundo, com outros nomes e outros biomas. Então ele está falando aí nessas relações com a perda desse bioma pela retirada da cobertura vegetal, pela transformação de pastoreio, da atividade mineradora. Então vamos ver aí como é que a gente vai concluir. O texto enfatiza uma consequência da relação conflituosa entre a sociedade humana e o ambiente, que diz respeito ao processo. Então, qual a relação do homem com o meio ambiente? Qual o processo é esse que está relacionando essa degradação? Que processo? Qual é a consequência desse processo? A inversão térmica? Poluição atmosférica? Eutrofização da área, da água? O que é eutrofização? Eutrofização é a presença de material biológico orgânico na água, né, com uma quantidade acima do permitido, do tolerado, que evita aí, prejudica a proliferação dos seres vivos. A contaminação do solo ou a desertificação do ecossistema. Então, qual relação humana na degradação do meio ambiente está tendo como resultado? Qual situação? É isso que a questão quer saber. Tá? Então vamos lá, vamos ver qual é. Desertificação dos ecossistemas. Ou seja, está havendo uma transformação em desertos de forma antinatural. Uma coisa que vocês têm que entender é o termo deserto, desertização e desertificação. São coisas parecidas, porém diferentes. Desertização é a transformação de um ambiente em deserto de maneira natural, pela mudança climática, né? Pela mudança do clima em relação das épocas, ok? Então, uma área vai se tornar um deserto em razão das mudanças climáticas ao longo de milhares de anos, de forma natural. Isso é desertização. Deserto é caracterizado pela falta de umidade no ar e não por ser quente. Existem desertos frios, como o deserto do Atacama, o deserto da Antártida, o deserto do Ártico, não é? Que são frios, ok? Então a desertização é a transformação do bioma em deserto por questões naturais. A desertificação é a transformação em deserto por ação antrópica, por ação do homem. Ou seja, o homem, em razão da exploração do meio ambiente, a retirada da cobertura vegetal, a transformação, a retirada da mata para transformar em pastoreio, em áreas de pasto, vamos dizer, a retirada, né, o desmatamento para vender a madeira ou para transformar aquilo numa área agrícola, ela tem causado o processo de desertificação. Por quê? Porque a partir do momento que você quebra aquele bioma, aquele ecossistema, e você vai impor uma outra ação sobre ali, pastoreio ou atividade agrícola, aquele solo não está preparado, né? Então ele vai perdendo sua propriedade mineral, a sua propriedade biológica, as suas características primárias, e ele vai se tornando escasso, estéril. Desertificação é a esterilidade do solo. E nós temos processos de desertificação em regiões do sul, do sudeste e principalmente da Amazônia e centro-oeste. Então, a relação do homem no meio ambiente, degradando ele de forma acelerada pela exploração dos biomas, desmatamento, queimada, transformada em pastoreio ou agricultura, quer dizer aí a transformação desse bioma em um processo de desertificação. Beleza? Vamos lá. Questão Enem 2016. O processo ambiental na qual a charge faz referência tende a se agravar em função do quê? Então veja só, você está vendo aí uma charge,
tá? E a imagem é um texto. Você está fazendo aí uma relação de uma leitura da interpretação dessa imagem. Então você está notando que é uma imagem que está mostrando uma criticidade. Está mostrando um cubo de gelo representando o nosso planeta e ele derretendo. Não é? Então, o processo ambiental a qual a charge faz uma referência tende a se agravar em função do quê? Uma coisa que vocês têm que entender é que uma charge ela sempre faz uma análise crítica. Tá? A charge ela procura, através de uma imagem, no intuito de uma criticidade, apresentar um problema. Então a imagem você está vendo aí uma criticidade. Então você está vendo aí na imagem ao lado enxugando o gelo. Então o processo ambiental a qual a charge faz referência tende a se agravar em função do quê? A expansão gradual das áreas de desertificação, que nós já conversamos anteriormente, o aumento acelerado do nível médio dos oceanos, o controle eficaz da emissão antrópica dos gases poluentes, crescimento paulatino do uso da fontes energéticas alternativas, dissenso político entre países componentes de acordos climáticos internacionais. Então, essa charge estaria relacionada a qual problemática dentro desse texto, né? Dentro dessas opções aí que ela está apresentando. Expansão gradual das áreas de desertificação não pode ser, porque a gente está vendo o gelo derretendo. Tem a ver com aquecimento global, porque está mostrando o gelo derreter. O aumento acelerado do nível do oceano também não tem a ver. Tá? Controle eficaz da emissão antrópica, mais uma vez, a ação do homem. Nunca percam essa relação antrópica-homem. Tá? Tudo que é antrópico é causado pela ação humana. Crescimento paulatino dos usos das fontes de energias alternativas. Energias alternativas são fontes renováveis. Então, só pode ser dissenso. Dissenso quer dizer o quê? Dissenso quer dizer não acordo, discordância, não chegar a um ponto em comum. Então, existe isso dentro das economias mundiais, onde os países ficam discutindo entre si a melhor forma de utilizar, de fazer acontecer os acordos climáticos internacionais, mas que não afete o seu crescimento econômico, ok? Então, não existe um acordo. Então, a crítica está dizendo aí que está se enxugando o gelo, porque essa falta de concordância, essa falta de consenso, ela está fazendo com que o problema não seja resolvido e ele se acentua. Tá? Nós vemos aí um negacionismo sobre o aquecimento global. Isso é uma coisa muito comum. Nós vemos aí o Trump, né, se negando, saindo do Acordo de Paris, o Brasil também querendo entrar nessa onda. Né? Nós vemos aí uma negação sobre essas questões ambientais, sobre a alegação de que isso prejudica a economia. Né? Mas alguma coisa deve ser feita. O aquecimento global, ele é uma verdade. Tá? E a falta de consenso político sobre esse tema faz com que não aconteça de uma forma efetiva. Por isso que é enxugando o gelo. Beleza? Letra E. Vamos para mais uma. Enem 2016. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots da biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas, sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais aos quais existem maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Preste atenção ao conceito de hotspot, é uma palavra diferente. Hotspot quer dizer biomas únicos, onde sofre uma grande pressão
ambiental. Né? Então nós temos no Brasil alguns biomas de hotspot. Né? Ele está falando do Cerrado. Né? O Cerrado é um bioma único, okay? Com características únicas. Então o bioma Cerrado ele tem sofrido muita pressão pelo agronegócio, pela expansão das fronteiras agrícolas brasileiras, pela falta de vigilância e de monitoramento das entidades responsáveis, por falta de ação contra esses maus, né, empresários, esses maus agricultores que usam, né, da má-fé para ampliar os seus domínios e a sua área de produção. Então o hotspot está relacionado a essas ações. Tá? Lugares onde sofrem uma grande pressão, onde existem biomas únicos, espécies endêmicas que sofrem com a capacidade, a possibilidade de extinção. Ok? Então vamos lá ver qual é a relação. A necessidade desse tipo de ação nas áreas mencionadas tem como causa o quê? Então, esses biomas frágeis necessitam de qual ação para que eles sejam preservados? Tá? Intensificação da atividade turística, implantação de parques ecológicos, exploração de recursos minerais, elevação do extrativismo vegetal e expansão das fronteiras agrícolas. Tá? A necessidade desse tipo de ação nas áreas mencionadas tem como causa o quê? Então, esses biomas, me desculpe, esses biomas, eles estão sofrendo essa pressão em razão de quê? Tá? Essa é a questão. Expansão da fronteira agrícola, como eu falei logo no começo da questão. Então, o Cerrado brasileiro, a região que compõe o centro-oeste brasileiro, é a região da nova expansão agrícola brasileira. Então, o agronegócio é muito presente naquela região. Não quer dizer que os grandes empresários do agronegócio, todos eles, usem da má-fé no processo de degradação ambiental. Não. Mas alguns, sim. A gente não pode negar. Nós acompanhamos aí, ao longo desse ano, como o bioma do Pantanal e do Cerrado sofreram por extremas queimadas. Né? Em razão das questões climáticas, mas também por ação antrópica. Então, há um objetivo. Para você ter uma ideia, essa questão está muito relacionada também com a agricultura, para você ter uma ideia da expansão agrícola na região centro-oeste, né? Ela já está migrando para a região norte. Então, o norte do Mato Grosso, o sul do estado do Pará, do Amazonas, está sofrendo uma ação antrópica muito forte na degradação desses biomas, em razão da fronteira agrícola. Não só para a produtividade de espécies vegetais, né, da produção, mas também para a produção pecuária, agropecuária. Beleza? Enem 2017. Vamos para essa questão agora. Tá? Vocês estão vendo uma imagem aí. Os impactos apresentados nesse ambiente têm sido identificados pelo quê? Você está vendo aí, ó, uma representação. Principais afetados, os moluscos, os corais. Né? Você está vendo a fábrica e ela está emitindo a poluição. Está vendo o carro também, olha lá, CO2, o gás carbônico. Esse gás carbônico ele é captado pelo oceano, ele desce, né? Faz a captação desse gás carbônico. E aí, quem está absorvendo esse gás carbônico e sofrendo a consequência são os corais. Né? Então, está falando ali. Os moluscos, os corais, o micro-organismo com carapaça. Os impactos apresentados nesse ambiente têm sido intensificados pelo quê? Intervenção direta do homem ao impermeabilizar o solo urbano, irregularidade das chuvas decorrentes dos fenômenos climáticos do El Niño, queima de combustíveis fósseis como carvão, petróleo e gás natural, vaporização crescente dos oceanos devido ao derretimento das geleiras e extinção do organismo marinho responsável pela produção de oxigênio. Beleza? Então, vamos lá, rapidinho. Questão aí, questão C. Tá? Questão C,
queima do combustível fóssil. Porque a gente está vendo na imagem a emissão da poluição. A poluição, ela joga na atmosfera esses poluentes. E esses poluentes, eles vão fazer que a captação seja observada pelo oceano e quem vai absorver e prejudicar por isso são os organismos marinhos. Bom, gente, a gente fica por aqui. A gente se encontra amanhã com mais questões para resolver. Espero que vocês tenham gostado, tenham ajudado bastante. E bom Enem. Beijo no coração de todos. Até mais. Valeu.